Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus que mais uma vez nos dá esse privilégio de nos reunir, não é verdade? Amém. Vamos curvar nossa fronte e fazer mais uma oração? Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Somos gratos a Ti pela alimentação que o Senhor tem cuidado de nós, pelos irmãos que têm servido com tanto carinho, com tanto cuidado. Damos graças a Ti, Senhor, pela preciosidade de estarmos juntos nessa escola, procurando aprender a viver juntos. E esse dia que o Senhor nos deu tem sido muito precioso. E agora, Senhor, nós queremos realmente aprender um pouquinho mais do Senhor pelo ensino da Tua Palavra. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós não temos nenhuma capacidade, nenhuma condição. Nós nada temos, nada podemos, nada sabemos. Tudo nós precisamos de Ti. Se não for o Teu Espírito ministrar o nosso coração, nós vamos sair daqui todos sem nada. Te damos graças, ó Deus, que todas as vezes que o Senhor reúne o Teu povo, o Senhor tem intenções, o Senhor tem desejo e o Senhor quer falar. Então tudo que nós pedimos a Ti, Senhor, é que o Senhor limpe esse ambiente de toda influência maligna, que caia por terra, Senhor, todo o levante de Satanás contra a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, de cada pessoa aqui presente. Nós repreendemos em nome de Jesus toda potestade contrária a Ti, Senhor, nesse lugar. E nós pedimos a Ti que o Senhor libere a Tua palavra para os nossos corações. Também pedimos para o Senhor fazer um milagre em cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, nos dando condição de ouvir, entender e reter a Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, perdão por toda a nossa incapacidade. E pedimos a Ti graça sobre graça. Derrama do Teu Espírito sobre nós nessa noite, Senhor, nos concedendo um tempo na Tua presença. Reconhecemos, Senhor, que não há nada mais importante nessa reunião do que a Tua presença. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E é nesse nome que nós ousamos nos levantar e apresentar a Tua palavra. Dirige-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Nós te pedimos, Senhor, nesse nome tão lindo, tão glorioso, tão bendito, que é o Teu nome. Bendito seja o Senhor. Vamos abrir a palavra no Salmo. Salmo 8. Salmo 8. Eu quero pedir para o irmão, para a irmã, né, que vai estar lendo hoje, fazer a leitura para nós dos versículos 1 até o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome em toda a terra, pois puseste a Tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos Teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os Teus céus, obra dos Teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Amém. Louvado seja Deus. Como os irmãos viram aqui, hoje nós ousamos escrever na lousa, né? Primeiro o Francisco colocou aqui o tema do acampamento, né? Os irmãos estão vendo aqui que esse ano a gente tem um tema, né? E o tema é Rumo ao Eterno Propósito de Deus. Essa era a ideia, nós estarmos estudando sobre esse assunto do propósito, né? Por que Deus nos salvou, para que Deus nos salvou e como Ele vai trabalhar conosco. Então, como tem sido assim, bastante difícil
apresentar para os irmãos essas etapas, né, que a gente não tem tido condição assim de fazer um estudo sistemático e detalhado do tema. A gente tem procurado trabalhar com os irmãos naquelas medidas que o Senhor tem dado e que a gente entende que os irmãos são capazes de reter e compreender. Então, por essa causa, eu quis já hoje colocar aqui, bem aqui em cima para os irmãos, um resumo desse tema. Então, aqui em cima, vocês vão encontrar aqui Pai, Filho, Espírito Santo. É esse o conhecimento de Deus que nós temos, a Trindade, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, quando a gente vai falar de Deus, isso aqui é Deus para nós. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Então, falando assim, de modo bem resumido, o propósito do Pai, ao nos criar, foi alcançar para Ele uma família de filhos à semelhança do seu Filho. Ou seja, esse é um dos assuntos das Escrituras com respeito ao propósito de Deus. Ou seja, para que Ele nos criou? Louvado seja Deus, que Ele nos criou porque Ele desejou uma família com muitos filhos à semelhança do seu Filho. Então esse é o propósito da criação do homem. Falando com respeito ao Filho, essa parte é um pouco mais difícil, principalmente para nós homens, né? Mas falando com respeito ao Filho, o propósito eterno de Deus com respeito ao Filho é que ele tenha um corpo onde ele é o cabeça. Então, quando a gente fala de corpo, cabeça, onde que a gente entende melhor essa ideia de um só corpo com duas pessoas, onde um é o cabeça? Onde que a gente vai encontrar isso? A gente vai encontrar isso na união de um casal, né? Então vamos falar assim, o casamento, segundo as Escrituras, deveria estabelecer isso. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e serão dois numa só carne. Aí nessa relação, quem é o cabeça? Quem é o cabeça? O homem é o cabeça, né? Então é essa a ideia, tá? É um corpo onde Cristo é a cabeça. Então esse é o propósito com respeito ao Filho. E com respeito ao Espírito? Então nós vamos encontrar isso também na palavra. Em toda a palavra nós vamos encontrar essa figura, esse modelo, essa preciosidade, né? Quanto ao Espírito Santo, o propósito de Deus é ter uma habitação que contenha toda a sua glória. Ou seja, um templo glorioso, né? Então nós podemos dizer assim que, com respeito à criação do homem, Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem porque Ele quer uma família, porque Ele quer um corpo que funcione e Ele encabece, porque Ele quer um templo que expresse a sua glória. Então, olhando para esses três aspectos, a gente pode, assim, resumir, né, o que é o propósito eterno de Deus. Os irmãos entenderam? Então, hoje, eu fiz um pequeno cronograma aqui, para a gente ver se a gente consegue considerar de maneira superficial esses 4 aspectos, tá, do projeto. Ou seja, esse propósito, ele tem um projeto, né? E aqui tem os 4 aspectos do projeto. Ou seja, nós temos a criação, a filiação, a herança e o reinado. Também são 4 temas que nós vamos encontrar em todas as Escrituras. Aqui não tem ficção, não tem bobagem, não tem ideia humana, não. Isso aqui são temas que percorrem a nossa Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então nós vamos começar com esse tópico 1. Por isso, né, eu quis começar fazendo essa leitura do Salmo 8, que nós vamos começar com a criação. Então aqui, né, no Salmo 8, nós vamos encontrar o salmista, né, Davi, fazendo essa pergunta no versículo 4. Mas antes dele fazer essa pergunta, nós sabemos que ele estava contemplando. Então, você já deve ter feito isso, principalmente aqui no Ceará, né? A gente tem um céu tão lindo, tão maravilhoso, né? Já aconteceu de você sair à noite
e começar a admirar a criação de Deus, contar as estrelas, olhar para cima, ver o tamanho do horizonte, ou chegar ali perto do mar, ver aquelas ondas batendo, aquele vento, aquele poder. Você já fez isso alguma vez na vida? Porque é uma coisa muito importante a gente fazer, né? Então vamos dizer assim, o salmista estava fazendo isso, né? Ele estava andando ali naquela terra tão maravilhosa, né? Provavelmente nas regiões ali de Belém ou de Jerusalém, sobre aquelas montanhas, com aquela amplitude de você poder ver os céus, né, de um modo maravilhoso. Então ele olha para o céu, ele vê lá os astros, ele começa a pensar na imensidão da criação. Quem já fez isso, de verdade, logo, todas as vezes que você olha para a imensidão da criação, a primeira coisa que vem no teu coração é a insignificância do homem diante de tudo isso, né? Agora à tarde eu fui fazer uma caminhada e desci ali na beira do mar, né? Então começou a subir, aquele vento, aquelas ondas, e foi uma criancinha lá brincar, o pai já correu, catou, trouxe, né? E você sabe que se a criança der uns passos ali para dentro, não tem quem tira. E quando a gente se depara com a força da natureza, com a imensidão do mar, com a imensidão do céu, com a grandeza do universo, a gente se vê de um jeito muito frágil, muito pequeno. Fala assim, mas o que é o homem diante da grandeza da criação? O que é o homem? Né? O que eu estou fazendo aqui, na verdade? Irmão, se a gente tivesse uma visão um pouco mais ampliada e conseguisse enxergar as coisas invisíveis, tanto os principados e potestades, quanto as bactérias, os vírus e todas as coisas que nos cercam, então eu penso que a gente nem saía de casa, a gente não tinha nem condição de enxergar mais nada, porque essas coisas que o Senhor nos mostra já nos impressiona tanto, né? Imagina se a gente visse o tanto de inimigo que a gente tem o tempo todo nos cercando, nos rodeando, e não pode tocar na gente por causa da criação, por causa do projeto que Deus nos criou. Porque se não fosse esse grande projeto que Deus nos criou, nós seríamos semelhantes àqueles mosquitinhos na parede quando as lagartixas estão caçando. A gente seria destruído assim, numa fração de segundo, não servia para nada. Mas graças a Deus, que nós não fomos criados para ser comida nem de demônio, nem de diabo, nem de vírus, de nada disso. Nós fomos criados com um propósito. Então, quando o salmista ele faz essa pergunta, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, então imediatamente os céus se abrem e lhe concede revelação. Ele consegue compreender para que foi que Deus criou o homem. Então ele vai dizer assim, tu o fizeste um cadinho menor que os anjos. Ou seja, o homem é menor que os anjos. Só que depois ele diz assim, de glória e honra o coroaste. Que grandeza, né? Então ele resume ali esse projeto. Ou seja, Deus criou o homem um pouco menor que os anjos, mas com o propósito de o coroá-lo de glória e honra. Não é lindo isso? Então, irmãos, nós precisamos analisar esse assunto com seriedade e compreender que Deus nos fez com um propósito. Quero ler um texto ainda falando desse primeiro tópico, tá? Estamos falando da criação. Quero ler um texto com vocês que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim.
Tá? Esse é o primeiro texto que a gente vai olhar sobre a criação. E Deus, ele fez o homem, né? Ele fez tudo bem feitinho. Essa que é a essência do texto. Quando fala, tudo fez Deus formoso no seu tempo, ele fez tudo certinho, inclusive você. Ele fez você no tempo certo. Você não vive fora de época, você vive no seu tempo, né? Deus, ele fez tudo certinho. E ele colocou dentro do homem, dentro, tá? No mais profundo interior do homem, ele colocou a eternidade. Alguns textos está o mundo, né? Mas a palavra correta é a eternidade. Ou seja, quando Deus nos fez, ainda que ele nos fez pequenininho, ele colocou dentro de nós algo muito grande. Algo muito grande. Então, quando a gente olha para o homem, para esse homem aqui, ó, o velho homem, o homem natural, ou o homem da alma, a gente vê um ser que anseia por algo que esse mundo não tem. Então, quando você olha para a corrida da humanidade, né, o homem está correndo. Ele está correndo mesmo, ansiando por algo que esse mundo não tem. Então, nós podemos dizer assim, ó, como pecador, né, eu vivi lá os meus 30 anos de pecador. Como pecador, eu tinha um problema interno, sabe? Que eu não admitia quando eu parava para analisar a vida. Eu não admitia, sabe? Eu não aceitava essa ideia que eu ia viver 70, 80 anos e eu ia embora. Ia deixar tudo para trás. Eu não aceitava isso. Então, toda vez que eu ia sonhar, né? Que homem é um bicho que sonha muito, viu? Então, toda vez que eu ia sonhar, né? Meu sonho sempre terminava numa sepultura. E para frente disso, não tinha nada. Sabe? Então eu achava uma grande injustiça da parte do Criador, porque eu não conhecia as Escrituras, uma grande injustiça a gente receber essa capacidade, essa vida, essa condição e não poder desfrutar dela mais, de passar tão rápido e acabar. E aí, né, esse espírito de rebelião dentro de mim, e eu penso que dentro de cada um de nós, né, ele urdia por um meio de aproveitar melhor esse pouco tempo, falar assim, não, mas se vai acabar, não sei para onde eu vou, não sei de onde eu vim, não sei o que vai ser, se vai acabar, então eu tenho que aproveitar ao máximo cada instante, né? E então nessa ideia de poder aproveitar a vida, de poder viver a vida, eu me deparava com esse monstro chamado morte. Mas não só com esse monstro chamado morte. Esse era um deles. E de certa maneira, né, a grande fobia e conflito da vida é que, por um lado, a minha alma anelava pela eternidade. E por outro lado, eu estava correndo desesperado para viver, sabe, viver o melhor possível até chegar à morte. Então, quando a gente vive esse tipo de vida, nesse nível da criatura, né, nesse nível do velho homem, a gente vai desenvolvendo uma profunda rebelião contra o nosso próprio Criador e a gente passa a viver em função da morte. Sabe o que significa viver em função da morte? É esse pensamento que o homem natural tem, ó. Eu não posso fazer isso, senão vou morrer. Ou eu vou fazer isso logo, porque depois eu vou morrer mesmo. Ou seja, a gente não vive, a gente vive em função da morte. Fala assim, ó, eu não vou fazer para não morrer. Ou eu vou fazer logo, porque depois eu vou morrer, não vou poder fazer. Isso é a vida natural. Ou seja, o pecado, ele trouxe para dentro da gente essa tragédia da morte. Mas quando Deus criou o homem, colocou a eternidade dentro dele. E como nós estamos falando aqui nesses dias, né? E colocou a árvore da vida no meio do jardim. Ou seja, Deus, quando ele criou o homem, ele não falou assim, ó, você foi feito para morrer. Ele falou assim, ó, você foi feito para mim. Ou seja, Deus nos criou, o Deus eterno nos criou para ele. E ele colocou isso dentro de cada um de nós. A gente chama isso, né, na filosofia, de vazio existencial. Ninguém vai viver satisfeito
com o fato de que daqui a pouco você vai morrer, vai embora e acabou. Ninguém. Uma outra questão com respeito à criação que a gente precisa considerar, né? Porque todos nós pecadores, querendo ou não, crendo em Deus ou não, né? Tem uma outra questão dentro do homem, do ímpio, tá? Que é a questão com respeito ao inferno. Toda pessoa quando morre, né? O mundo diz assim, ó, foi pro céu. Agora tá na glória. Esse aí agora descansou, né? O céu hoje está mais alegre porque o Pelé chegou lá para jogar um futebol, né? Agora sim, né? Agora a banda está completa, porque aquele guitarrista morreu e vai chegar lá e vai fazer um som legal. Ou seja, você vê assim que ninguém, em lugar nenhum, ninguém, hoje no carnaval mesmo, com certeza, as escolas de samba aí estão fazendo desfile com aquelas apresentações, aquelas coisas relacionadas a demônio, a Satanás, a condenação. Você pode ver aqui, ó, nós temos umas pinturinhas de carnaval aqui, ó, e você vai ver que as menininhas ali tá tudo com chifrinho, ó, né? Porque o carnaval é o tempo que o homem vive do jeito que o diabo gosta, né? Mas ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. Mas todos nós carregamos dentro de nós esse assunto do inferno, tá? Toda a humanidade carrega isso dentro. Então, o inferno é aquele outro aspecto da eternidade, tá? Que se por um lado, né, nós temos essa expectativa de ter uma eternidade, né, de desfrutar, de preencher o vazio com aquela grandeza da eternidade, por outro lado, tudo que a gente busca para preencher aquele vazio cai no coração e queima, pega fogo, desaparece. Todos os projetos, seja dinheiro, seja paixão, seja vício, seja o que for que você encontra nessa vida para tentar preencher aquele vazio, cai no lugar errado. Porque, de certa forma, o fogo do inferno já consome as entranhas de todo homem que vive com medo da morte. Foi isso que a queda produziu em nós. Então, por um lado, um anseio pela eternidade, por outro lado, as labaredas do inferno, produzindo destruição de projetos, de relacionamentos, de tudo dentro do homem. É por isso que chega um momento que o homem entra numa crise existencial tão grande que ele precisa tomar um monte de remédio para poder viver, né? Quando a gente lembra dos grandes artistas, desses homens que conquistaram o mundo, como Michael Jackson, Led Zeppelin e tantos outros, né? Esses grandes astros, a gente vê que esses homens terminaram seus dias de vida numa profunda miséria, desgraçadamente viciados, tendo que receber doses altíssimas, né, de analgésicos e de drogas para poder viver mais um dia. Porque o inferno consumindo o homem em vida, porque vive debaixo desse terror da morte, do fim. Não foi Deus que fez isso. Deus não criou o homem para essa desgraça, para essa tragédia. Mas um dia, o homem que Deus criou para sua glória e honra, decidiu viver a vida do seu jeito. O homem decidiu viver a vida para si mesmo. O homem decidiu ser o seu próprio Deus, ser o seu próprio destino e fazer suas próprias escolhas. Então isso aconteceu no Éden com a criação. O homem caiu. Então por isso que nós falamos o velho homem, porque esse homem se perdeu. Nós falamos do homem natural, porque essa natureza terrena, ela não tem como ela ser recuperada por si mesma, né? E essa vida da alma, nós podemos dizer assim, ó, é a grande divindade do homem, essa vida da alma, porque o homem vive para si mesmo, ele vive na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções. Então, esse aqui é o homem que Deus criou, tá? Então nós podemos dizer assim, que no primeiro estágio do projeto nós temos a criação. E todos nós, de alguma maneira, ou nós estamos, ou nós estivemos envolvidos com esse projeto, né? Como eu tentei ser feliz nesse projeto aqui, da criação, né? Como eu agradeci a Deus, né, por Ele ter me dado ar para respirar, saúde, força, inteligência, capacidade, né?
Mas, irmãos, a criação, ela foi maculada pela queda. E olha o que diz a palavra sobre o estrago da queda. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem um irmão que traduziu esse versículo da seguinte maneira: todos pecaram e perderam-se, e se perderam do propósito eterno de Deus. Ou seja, o pecado, ele fez com que a criação se perdesse. A criação se tornou uma vaidade. Vocês sabem qual que é a melhor ilustração para essa palavra? Vaidade. Eu acho que é Romanos mesmo, vamos ver se é isso. Romanos capítulo 8. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Olha só, a criação, por causa da queda, ela ficou sujeita à vaidade. Ou seja, ela perdeu o propósito, ela perdeu o sentido. Então, quando você vê, né, esse homem vazio, esse homem desesperado para viver, esse homem que tem que lidar com uma sepultura, que tem que lidar com a condenação, tem que lidar com essa tragédia de não encontrar nada debaixo do sol que preencha os seus sentidos. E foi isso que aconteceu com a criação. Então, por quê? Porque ela se perdeu do propósito eterno de Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele criou o seu propósito. Mas a criação caiu. Nós podemos assim imaginar que se Adão não tivesse caído ao se alimentar da árvore da vida, que representa o próprio Cristo, ele experimentaria uma redenção, porque ele foi feito da terra. Ele não poderia gozar do propósito eterno de Deus apenas como criação. Então, mesmo que ele não tivesse caído no pecado, ele precisaria se alimentar da árvore da vida para ele receber espírito vivo. Ele era uma alma vivente, para o seu espírito ser vivificado. Então, irmãos, mas o homem se perdeu, o homem caiu. E por causa da queda, então nós temos o Senhor, nosso Deus, trazendo aqui para a criação a obra da cruz. Mas como eu disse já em uma outra sessão, a cruz, ela não nasceu lá no Calvário quando o Senhor foi crucificado. A cruz é um princípio eterno na divindade. Quando nós vamos estudar a Bíblia e conhecer a Trindade, a gente se perde. Não tem um teólogo na face da terra que consegue definir com clareza a Trindade. Sabe por quê? Porque o Pai, tudo que ele faz é para o Filho. Toda a criação, tá? É um presente do Pai para o Filho. O coração do Pai é que o Filho tenha a preeminência em todas as coisas, né? O Pai, ele vai usar toda a palavra, todos os escritos do Antigo Testamento. Jesus falou assim, ó, isso é o que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Ou seja, a expressão do Pai no Antigo Testamento tem a finalidade de mostrar o Filho. Se você vai estudar o tabernáculo, lá está o Filho. Se vai estudar o templo, lá está o Filho. Se vai estudar Abraão, Isaac, Jacó, lá está o Filho. Se vai estudar a vida de José, lá está o Filho. Ou seja, tudo o que o Pai faz é para a glória do seu Filho. Então nós temos a encarnação, né? Então quando chega a encarnação, quando o Filho toma a sua forma humana, nós falamos assim, agora nós vamos conhecer o Filho, né? Então a gente chega lá e fala assim, mas e aí, né? Qual que é o seu propósito? O que o senhor veio fazer aqui? Assim, ó, eu vim mostrar para vocês quem é o Pai. A minha vontade é agradar o Pai. Eu estou aqui para demonstrar para vocês o caráter do Pai.
Não, as obras que eu faço não são minhas, mas é o Pai que faz as suas obras através de mim. Ou seja, o trabalho do Filho é nos mostrar o Pai. Então nós chegamos no Espírito Santo, né, que é Deus conosco, desde o princípio, e nós descobrimos que o Espírito Santo não vai falar de si mesmo, mas o papel do Espírito Santo é nos mostrar o Pai e o Filho. Então, você vê que coisa maravilhosa. Nós encontramos aqui na divindade uma trindade que funciona numa comunhão tão perfeita, porque ninguém está buscando glória pessoal. Ninguém está buscando se destacar. Ninguém está buscando se aparecer. Ninguém está buscando ser o melhor. Ninguém. O texto diz que quando o Filho receber toda a glória, dominar todas as coisas, sujeitar tudo debaixo dos seus pés, ele mesmo vai se sujeitar ao Pai. Amém. Então é o princípio da cruz, irmãos. Sabe o que o pecado fez com a gente? O pecado nos levou para longe desse princípio. Então o pecado nos fez indivíduos, individualistas, que busca satisfação própria, glória própria, reconhecimento próprio, e não tem nada mais difícil para nós do que entregar a primazia para outro. Então, a cruz, ela funciona na eternidade. Tá? Nosso Senhor é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Difícil explicar isso, né? Mas eu posso dizer para você que Deus, na sua onisciência, ele nos enxergou exatamente como nós somos, antes de tudo existir. E o Filho falou assim: Pai, o Senhor quer uma família? O Senhor vai ter uma família, porque eu vou lá pagar o preço da redenção deles. Eu vou lá realizar uma obra tal que vai produzir esses filhos para ti. Amém. Por isso, irmãos, que quando a gente fala da fé do Filho de Deus, nós estamos falando de algo muito maior do que a gente imagina. A fé do Filho de Deus é o que nos sustenta. Não é nossa fé, não. É a fé do Filho de Deus. Porque Ele mesmo confiou que a sua obra produziria em nós o que Ele busca. Não é muito grande isso? Né? Não é que Deus olhou lá e falou assim: Oswaldo é um cabra bom, vai dar certo. Não, de jeito nenhum. Não foi isso, não. Sabe? Ele falou assim: eu irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, ele viria, realizaria sua obra e voltaria para o seu lugar. Até que o Espírito Santo, com essa obra, nos convenceria do pecado, da justiça, do juízo, nos despertaria e nos encheria e nos conduziria de glória em glória até aquela posição para a qual nós fomos criados. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, o Filho, ele veio a esse mundo como um homem, né? O Senhor encarnou, ele veio nesse mundo viver como homem. E depois de honrar a criação, porque ele honrou a criação, com uma vida perfeita, como homem. Ele não usou nenhum atributo da divindade para vencer. Vamos ler o texto. Filipenses, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 8. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Foi isso que o Filho fez. Ele entrou na criação com um corpo humano. Ele entrou na criação com um corpo humano. Ele não veio aqui, sabe como diziam lá aquele pessoal gnóstico, né? Que ele veio numa forma angelical, numa capacidade extraordinária da divindade,
e disfarçou de homem. Não, não, não. Ele se fez homem, 100% homem. E como homem, ele viveu a vida de cruz. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele serviu até a morte. E morte de cruz. Então, lá na cruz, a obra de filiação, tá? Lá na cruz, ela se tornou disponível a cada um de nós. Porque quando Jesus, homem, morreu na cruz, ele morreu a morte de todo homem. Vamos ler o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12. João, capítulo 12. Versículos 23 e 24. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma palavra difícil de compreender, né? Porque o nosso conceito de glória é o primeiro lugar no pódio. Nosso conceito de glória é uma coroa de ouro na cabeça. Nosso conceito de glória é ver a humanidade inteira nos aplaudindo e dizendo assim, ó, você é o melhor, você é o maior. Esse é o nosso conceito de glória. Então, quando o nosso Senhor chega em Jerusalém, que os gregos estão lá procurando saber quem é Jesus, ele se levanta e diz essas palavras: é chegado a hora do Filho do Homem ser glorificado. E qual que é o nosso pensamento? Opa, agora ele vai ser reconhecido. Não, não é isso que ele está falando. Então ele vai dizer assim, ó, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O grão de trigo é ele mesmo. E ele está nos dizendo aqui que é uma glória para ele, como filho do homem, morrer numa cruz, para que na sua morte nasça muitos filhos para o Pai. Então nós podemos dizer assim que a filiação, ela só é possível para nós, o novo nascimento só é possível para nós, uma nova criação só é possível para nós, uma vida no Espírito só é possível para nós por causa da obra da cruz. Vamos ler um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha só, gosto demais desse texto, porque esse texto aqui, ele vai apresentar para nós a nova criação. E ele começa falando disso, que é o amor de Cristo que faz essa obra, de capturar o nosso coração, a julgarmos isso. Que Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele morreu nossa morte. Ele morreu por todos. Ele morreu por todo homem. Então lá no capítulo 12 do Evangelho de João, no verso 32, aliás, no verso 31, 32 e 33, o nosso Senhor ainda explicando para os discípulos sobre essa obra maravilhosa, ele vai dizer assim, ó, agora é o juízo desse mundo. Agora é a hora do príncipe desse mundo. E eu, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E ele está falando isso, de que gênero de morte ele estava para morrer. Ou seja, ele estaria morrendo por todos. Ele estaria morrendo a morte de todo homem, para naquela cruz ele demonstrar a grandeza do amor de Deus e do projeto de Deus para com a sua criação. O homem caiu, mas isso nunca foi problema para o nosso Criador,
Porque o nosso Criador é cheio de graça, é cheio de glória, é cheio de amor. Então nós vamos encontrar lá em Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, perdão, irmãos, eu estou passando o endereço errado para vocês. É Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é a cruz. A cruz de Cristo é a maior prova de amor que nós poderíamos receber. Porque se nós vivemos essa vida com medo da morte, a gente não tem paz para viver, porque as labaredas do inferno estão queimando no interior de todo pecador. Então, para começar esse projeto de filiação, é necessário uma obra perfeita que nos livre do poder da morte e do inferno. Essa é a cruz. Então, através da cruz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, quando o pecador, sabe, irmãos, é muito importante isso, porque hoje nós encontramos no meio da cristandade um tipo novo de crente que não existe na Bíblia. Nós encontramos um tipo de crente na Bíblia que nasceu crente, sempre foi crente e nunca teve nenhum problema. É nascido na fé, criado na fé e agora desviou, né? É mais ou menos isso, né, que a gente encontra. Um monte de crente que nunca se viu pecador. A religião fez isso. Trouxe essa fachada de que se você participar de culto, se você cantar na igreja, se você estudar a Bíblia, se você orar bastante, se você fizer isso, aquilo outro, ou se você não fizer isso, não fizer aquilo outro, você é crente. Isso não é verdade, sabe? Isso é crendice popular, isso é coisa da religião. Na verdade, a criação ficou sujeita à vaidade, né? Por quê? Por causa da queda. Então, a queda fez com que a vida humana perdesse o sentido. E um dos estágios da queda, não vou falar disso hoje, mas um dos piores estágios da queda foi quando o homem começou a correr atrás de religião para tentar resolver esse problema. E resolver o problema do inferno queimando dentro, resolver esse problema de viver com medo da morte. Então a religião ganha muito dinheiro com isso. E os homens vivem aí correndo para cima e para baixo, em busca de solução dos seus problemas, e cada um procurando uma religião que o aceite, onde ele se adeque do jeito que ele é. Mas o Senhor, Ele preparou para nós algo perfeito, sabe? Para que a gente se adequasse mesmo do jeito que a gente é. Sabe o que é? A cruz. Porque a obra de Deus, por causa da queda, a obra de Deus, ela precisa tratar com o pecado, ela precisa tratar com a perversão, ela precisa tratar com o inferno, ela precisa tratar com a morte no homem. Porque o homem escolheu esse caminho de independência e morte. Então é por causa disso que nós vamos encontrar a base da filiação no Cristo crucificado. Então, esse assunto da filiação aqui, ele só é possível do novo nascimento, só é possível porque Jesus, lá na cruz, pagou o preço da nossa redenção. Né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. 19 também. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Um preço foi pago. Um preço muito alto foi pago lá na cruz para acertar essa conta que o inferno demandava, que a morte demandava, que o pecado demandava. Cristo morreu por nós. Um morreu por todos.
Não é maravilhoso isso? Essa é a base da filiação. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nós, eu creio que os irmãos conhecem bastante esse texto, então eu não preciso explicar ele detalhadamente para os irmãos, mas lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos um encontro maravilhoso entre o nosso Senhor Jesus e um homem chamado Nicodemos, que só o nome dele significa assim, líder do povo. Ou seja, lá na economia do judaísmo, esse fariseu representava o povo. Ele era o representante do povo. E ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem religioso, esforçado, que estava lá procurando um meio de resolver o problema dele. Então ele encontra com o Senhor e ele faz a seguinte pergunta para o Senhor, né? Ele fala assim, na verdade ele não faz a pergunta, né? Ele fala assim para o Senhor, fala assim, vendo os sinais que tu faz, eu reconheço que tu és vindo de Deus. Então o Senhor responde ele, assim, tem uma verdade para falar para você, Nicodemos, mais importante do que tudo. Você gostaria de ouvir de Deus, do Filho de Deus, uma verdade mais importante do que tudo? Porque, nós vamos falar assim, politicamente falando, o que o Nicodemos estava fazendo era aquilo que todo político faz. É massagear o ego do homem. Então o Nicodemos chega lá e fala assim, mestre, né? Na minha tradução está assim, versículo 2. E disse-lhe, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Não é uma palavra de reconhecimento, de elogio, de aceitação gloriosa. Então o Senhor Jesus, porque ele ama, ele não podia ficar perdendo tempo com política, com pompa, com agrado. Então o Senhor vira para esse homem e fala assim, eu tenho uma verdade para falar para você, que é a verdade mais importante de toda a sua vida. Lê para nós, irmã. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Senhor Jesus, ao encontrar com esse grande homem religioso, com esse grande homem político, com esse grande homem letrado, o Senhor vai dizer para ele, tenho essa verdade para dizer para você, que se você não nasce de novo, você fica aqui, criação, tá? Toda a glória que você vai desfrutar aqui na criação, toda a glória vai ser na sua curta carreira de vida, né? Olha, eu já estou com 58 anos, sabe? Eu consigo me lembrar de quando eu tinha a idade de João, né? De Guilherme. Parece que foi ontem que eu estava com uma cadeira arrastando na sala da minha mãe, com a minha irmãzinha segurando nela e aprendendo a andar. Sabe quantos anos eu tinha quando eu arrastava a cadeira para ensinar minha irmã Miriam a andar? 5 anos. Parece que foi ontem. Sabe, essa vida da velha criação é uma coisa meteórica, é muito rápida. Eu já passei da metade do caminho e daqui a pouquinho, sabe, essa vida se foi. Daqui a pouquinho essa vida se foi. E só de imaginar isso a gente treme. Então o Senhor, sabe, ele vem falar desse assunto aqui, do reinado, do reino de Deus. Ele vem falar do propósito dele, do propósito eterno de Deus. E ele coloca uma base para você sair daqui e vir para cá. Ele vai dizer assim, Nicodemos, se você não receber uma outra vida, você não pode ver o reino de Deus. Amém. Então Nicodemos, sabe, parecia o Roberto, que tem sempre uma boa história para qualquer situação, né? Então Nicodemos tinha uma história ali, uma piadinha para o Senhor, né? Então Nicodemos, porque ele era um mestre, sabe, de certa forma ele sabia do que o Senhor estava falando, mas ele queria dar uma quebrada no negócio. Então Nicodemos virou para o Senhor e falou assim, mas como é que pode um homem velho entrar na barriga da mãe, passar lá 9 meses, nascer outra vez, né? Então o Senhor não tinha tempo para aquela piadinha do Nicodemos, sabe? Então o Senhor pegou e falou para ele assim, lê para nós, irmã, João 3, versículo 6.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Perdão, Espírito... irmã. É versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pode ler o 6 agora também. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então agora o Senhor está apertando o negócio. O Senhor não está ali brincando com aquele homem. Ele está ensinando aquele homem que ele precisa nascer do Espírito. Porque o primeiro nascimento dele, esse nascimento aqui, ó, é o nascimento da carne, é um homem natural, é um homem que vive pela alma. Ele precisa de uma outra vida. Então o nosso Senhor vai dizer assim, ó, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito para você poder entrar no reino de Deus. Amém. Isso provocou Nicodemos. Então, ele falou assim para o Senhor, né? Ele queria compreender melhor a situação. Então, nessa tentativa de compreender melhor a situação, o Senhor vai falar para ele assim, ó, no versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o Senhor está explicando para ele que o que o Senhor queria fazer com ele é o que Deus faz com o vento. Você sabe para onde vai o vento? Você sabe de onde vem o vento? É exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer estabelecer um novo governo. Nós precisamos ser guiados por outro. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, porque o homem perdeu o seu propósito. Então, sabe, olha só, vou falar um pouquinho para vocês da minha vida. Eu não tinha nem 8 anos de idade ainda. E como eu era um homem religioso, né, que minha mãe me levava para tudo quanto era canto, que ela queria que eu fosse crente. Então eu me lembro do dia que eu estava num culto, e eu gostava muito de sair lá para fora, correr, brincar, fazer as coisas, né? Enquanto os pais estavam lá no culto, eu queria fazer minha festa, minha farra, né? Então eu estava no culto, eu ia saindo para fora assim, para brincar, né? Que eu falava pro meu pai assim, pai, quero ir no banheiro, né? E era a hora, né? Ah, deixa ele sozinho para ver o estrago que fazia, né? E eu tô saindo assim, né? A hora que eu fiz uma curva assim para fora, que eu virei assim, louco para ir pro banheiro. Eu virei, olhei assim, um irmão estava lá no púlpito pregando, o irmão Cícero estava lá pregando. Eu olhei para ele assim, e naquele momento, aqui no meu coração, sabe? Eu tive esse entendimento. Um dia você vai ser um pregador do Evangelho. Amém. Aí eu nem fui bagunçar lá, fiquei até meio bobado ali, olhando aquele pregador e pensando naquele sentimento, sabe? Já Deus, o Deus de toda graça, comunicando para esse miserável qual era o propósito dele. Já estava comunicando qual era o propósito. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, 11 anos de idade, eu empinei a carroça, falei assim, quem manda na minha vida sou eu. Quero curtir minha vida, quero ser feliz, quero fazer as coisas do meu jeito. Deus me livre de ser crente, Deus me livre dessas coisas, né? E fui correr a minha corrida, né? E corri, mas corri mesmo. Corri até as portas da morte, né? Porque é isso que esse mundo tem para oferecer. Hoje a gente foi lá na casa do irmão lá, no irmão bom lá, né? E eu gostei daquela hora que você perguntou para você assim, falou assim, e aí, irmão? Né? Eu sei que você saiu de um buraco, né? De uma vida pregressa. E aí, como é que tá agora? Ele virou pro irmão e falou assim, irmão, graças a Deus, nós temos o Senhor e a gente não tem para onde correr. A gente tem o Senhor e não tem para onde correr, porque esse mundo só tem morte. Foi isso? Gostou se ouvir isso de um crente, né? Fala assim, ó, esse mundo só tem morte, não tem mais para onde correr. Então, o que a gente faz? A gente se rebela contra o nosso Criador, né? E como criação, a gente quer ser feliz, vitorioso nesse mundo. E aí a gente vai correr atrás do nada, né? E a gente corre até as portas da morte. Me lembro que quando o Senhor me resgatou, eu estava lá pronto para o suicídio. Por quê? Porque já tinha chegado no fim de todas as coisas. Agora, você já pensou uma alma que anseia pela eternidade,
com um revólver na boca. Que situação terrível! Uma alma criada para a eternidade, com um revólver na boca, pronto para puxar o gatilho, porque não encontra mais nada nesse mundo. Foi mais ou menos nessa base, foi por aí, sabe, que o Senhor me buscou, me salvou. E Ele me salvou como? Ele me salvou me dando uma morte. Eu lembro do dia, e aquele dia, né, acabei parando numa reunião. E lá naquela reunião eu orei a Deus com fervor, sabe? Falei assim, ó, se o Senhor existe mesmo, então o Senhor tem que falar comigo, porque eu já tinha passado a infância, já tinha passado a juventude, já tinha chegado na vida adulta, e tudo que o mundo e a sabedoria humana e o entretenimento e todas as outras coisas produziu em mim, foi alguém agora que nem acreditava que Deus existia. Então estava lá, o velho homem, o homem da alma, centrado em si mesmo, brigando com Deus. O Senhor existe mesmo? O Senhor tem que falar comigo. Ó, que autoridade, né? Então, quando o Senhor falou, me colocou no lugar certo. Falou assim, ó, tenho para você o que você busca. Você não quer morrer? Pois é, eu também quero que você morra. Sabe, não é fácil você ouvir isso, não. Porque é muito fácil você falar assim, eu quero morrer. Quando alguém se vira para você e fala assim, morra então. Então aí você descobre como que o negócio não é fácil, né? Mas o Senhor me deu uma morte no corpo de Cristo. O Senhor me deu uma morte na morte do Filho dele. Foi uma morte graciosa, porque naquele dia, quando eu recebi o Senhor, eu recebi um ponto final para toda aquela lambança da vida da criação. E descobri que na morte do Senhor tem novo nascimento. No fim da velha criação, tem nova criação. No fim da vida da alma, tem vida no Espírito. Então, irmãos, foi para isso que o Senhor morreu lá naquela cruz. Para colocar um fim no nosso velho projeto de vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Pobre é a pessoa que acha que ser crente é outra coisa. Que não precisa colocar um fim, ponto final nessas outras coisas. Olha só, vamos ler 2 versículos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu preciso falar um pouco disso aqui. Eu já queria pular, deixar só o versículo, mas eu preciso falar um pouco disso aqui, por causa da tragédia do quietismo. E uma das coisas que eu vim combater no Nordeste nessa viagem é esse tal de quietismo. Tá? Então esse texto aqui, ele deixa muito claro, né, por um lado, que o Senhor veio para o que era seu. E quando a gente fala veio para o que era seu, se a gente fizer uma interpretação natural, nós vamos falar assim, está falando de Israel, do povo eleito, né, da descendência de Abraão. Tudo bem, pode acreditar nisso. Mas do meu ponto de vista, isso aqui, ó, Deus fez para a sua própria possessão. Todos nós viemos à existência porque Deus nos fez. Foi Ele que nos entreteu, foi Ele que nos gerou e foi Ele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Foi Ele que fez isso. Para que Ele nos criou? Ele nos criou para a sua própria possessão. Mas nós o rejeitamos. Lá em Isaías, no capítulo 53, está escrito isso, que nós não fizemos dele caso algum. Né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, houve uma rejeição universal. Né? O homem, a criação, por sua própria vontade e natureza, ela não recebe Jesus. Ela rejeita Jesus. Na verdade, receber o Senhor é uma obra da graça. Então, o Senhor, por graça, Ele permite que a gente experimente um pouquinho do inferno. Ele permite que a gente experimente um pouquinho da miséria do nosso pecado. Ele permite que a gente experimente um pouquinho o que é passar por essa vida sem nenhum significado. E Ele, em um momento de graça que Ele nos visita, Ele nos mostra a miséria que é, a falência que é as nossas escolhas, né? Mas tem uma coisa,
texto diz aqui que tantos quanto o receberam, tá? O receberam. A saber, os que creram. No original, tá assim, ó, para dentro do seu nome. Amém. Se a gente fosse traduzir isso numa linguagem simples, nós podemos dizer assim, ó, receber Jesus, por um lado, significa você trazer ele para dentro de você. Receber Jesus, por outro lado, significa você se mergulhar nele. Sabe assim? Uma entrega sem reservas. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, nos é dada essa oportunidade. E essa não é uma oportunidade que nos é dada na hora que a gente quer, porque é Deus que faz e não nós. Então, se você está aqui hoje, você tem que entender que você veio para cá porque Deus, sabe, na sua soberania, Ele preparou esse momento para você ouvir a palavra de Deus. E quando você está ouvindo a palavra de Deus, é o tempo que você tem para você receber ou rejeitar. Porque depois, por você mesmo, esquece. Ninguém é capaz. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a graça de Deus te dá a oportunidade, você tem a liberdade de receber ou rejeitar. Foi assim com Adão e tem sido assim conosco. A árvore da vida estava no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá e tinha um não bem grande em cima dela. E esse não bem grande atraiu Adão para ela. Do mesmo jeito que o pecado atrai a gente. Porque está escrito que Deus não gosta, está escrito que Deus não quer, está escrito que não é a vontade de Deus, a nossa natureza corre para lá. Mas o Senhor nos traz de volta à árvore da vida, no Cristo crucificado. Então, na morte do Senhor tem vida. Na morte do Senhor tem um fim para a velha vida e o início de uma nova vida. Que tipo de vida? Vida de filho de Deus. Todos quanto receberam, a saber, os que creram para dentro do seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Já recebeu Jesus você? Já se entregou para Ele? Amém. Já se rendeu? Já abriu seu coração e falou assim, Jesus, te quero. Eu quero essa vida eterna, porque eu não quero viver para a morte, para a sepultura, para o inferno. Já fez isso? Olha só, Deus não vai fazer isso para você. Isso é você que tem que fazer. Assim, ó, eu preciso de um Salvador. Eu necessito de um Salvador. Eu necessito do Senhor, me entrego, me rendo, não aguento mais. O dia do meu novo nascimento, o Senhor me revelou um salmo para me salvar. Porque eu era muito duro. Sabe, quando eu ia numa igreja de crente, eu ia, sabe? Mas eu ia buscar namoradinha, porque é fácil namorar as crentes, sabe? Então eu me vestia no paletó e gravata, ia para a igreja, para arrumar uma namoradinha, e sempre dava certo, sabe? Não é verdade, fazia muito essas trapalhadas. O homem ímpio não vale nada. O homem ímpio não presta mesmo. Mas o dia, sabe, eu tinha uma dificuldade, tinha o pensamento, falar assim, ó, daqui a pouco aquele pastor vai começar a fazer apelo e eu não quero passar vergonha. Eu não quero que ninguém perceba que eu não sou crente. Então a parte pior do culto era quando o pregador começava a falar assim, ó, você tem que aceitar Jesus, você tem que levantar sua mão, você tem que vir aqui para frente. Então eu criei uma resistência absurda com isso. Absurda. Sabe? Se tinha uma coisa que eu me fazia era me fechar todinho quando um pregador começava a falar dessas coisas, sabe? Mas no dia em que o Senhor se revelou para mim, Ele se revelou num salmo. E o salmo diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, sabe, naquele dia, quando o Senhor mostrou para mim que Ele tinha uma morte para mim, que era a morte do filho dele, e naquela morte ele terminaria aquela história e começaria uma nova. Sabe o que eu fiz? Não teve nenhum pregador que falou assim, ó, quem quer Jesus aí, vem para frente. Não, graças a Deus, não teve nada disso. Mas não precisou. Porque eu
por livre e espontânea vontade, diante do Senhor, não perdi aquela oportunidade de visitação da graça, e levantei essa mão, e levantei essa também, e falei assim para o Senhor, eu me rendo. Sabe quando você encontra o choque, e ele fala assim, a mão para a cabeça, eu fiz a mesma coisa. Assim, eu me rendo. Amém. Eu quero essa morte, eu quero esse fim, eu quero isso. E naquela hora em que eu recebi o Senhor, eu fui inundado de coisas que eu não conhecia. Primeiro sentimento que tocou meu coração naquela hora, ali emocionado, eu e Deus, me entregando a Ele, a primeira coisa que tocou meu coração foi o seguinte: você está perdoado. Agora você está perdoado. Sabe, irmãos, só quem é perdoado sabe o que é isso. Porque nessa vida, as nossas tragédias de criatura vai gerando fardo, culpa, peso, fardo, culpa, peso. Chega um momento que você não consegue nem andar mais, de tanto fardo, culpa, peso, não é verdade? Então esse perdoado da parte de Deus te deixa pisando nas nuvens, né? Uma outra realidade que eu experimentei naquela hora, que eu tinha muito problema para todo lado, mas tinha problema para todo lado, porque era mentiroso, nocego, charlatão. Você pensar, estava ali, no velho homem. Então o Senhor começou a dizer para mim assim, agora eu cuido da tua casa, agora eu cuido do teu trabalho, agora eu cuido da tua saúde, agora eu cuido da tua vida, agora eu cuido dos teus filhos, agora é eu. Sabe, irmãos, a entrada na filiação é uma coisa tão gloriosa que a gente não quer sair de lá mais. Novo nascimento é uma coisa tão maravilhosa que, sabe assim, se a gente não tivesse um trabalhar do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, por propósito eterno de Deus, a gente ia com prazer passar o resto da nossa vida cristã só falando isso aqui, ó. Eu nasci de novo, agora eu sou uma nova criatura, você tem que nascer de novo também, porque o novo nascimento é isso e mais nada. E eu não condeno nenhum irmão que pensa assim, porque é isso mesmo que a gente experimenta na regeneração, um novo espírito, uma nova vida, um novo pai, uma filiação. Você agora é filho de Deus. Louvado seja Deus, que maravilha é experimentar essa realidade. E se você ainda não provou isso, eu preciso dizer isso para você, não tem nada mais importante para a criação nesse universo, mas nada. Sabe, você pode ganhar tudo, seu sucesso, o homem que você projetou, planejou, todos os seus projetos podem ser cumpridos com respeito a relacionamento, com respeito a poder, com respeito a dinheiro, se você não nascer de novo. Aqui, ó, é só isso aqui que você vai experimentar de Deus. A bênção da criação. Sabe, o nascido de novo, ele também experimenta algumas dores de tribulação, de condenação, de peso, experimenta. Porque enquanto a gente viver aqui, né, esse restinho de vida aqui, nós vamos sofrer como se estivesse dentro do inferno, né? Não é isso? Mas é só aqui. É só aqui. Agora, a criatura sem um novo nascimento, tudo que ele vai experimentar de paraíso é só aqui. Não tem nenhum gozo na eternidade. Não tem nenhuma esperança na eternidade. Não tem nenhum prazer na eternidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, humanamente falando. Com vista à eternidade, toda criatura treme sem significado. Porque quando fala que a criação ficou sujeita à vaidade, o melhor exemplo que nós temos aqui na Terra, a melhor ilustração de vaidade é uma bolha de sabão. Sabe qual que é a glória de uma bolha de sabão? Então, quando a criança sopra aquela bolinha lá, né? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí a criança solta aquela bolinha. Aí o sol bate nela, né? E aparece aquele colorido maravilhoso. Você olha de um lado é uma cor, você olha do outro é uma cor. Você fala, nossa, que coisa linda! Aí ela sobe um pouquinho assim, encosta num galho de qualquer coisa, o que acontece? Acabou. Assim é a nossa vida, com vista à eternidade. E é por isso que o nosso coração anseia pela eternidade,
geme pela eternidade. A filiação nos conduz para a eternidade. Amém. Então eu me lembro que naquele dia da regeneração, eu fui para casa. Os problemas estavam todos lá, mas a eternidade já estava aqui. Então quando eu cheguei em casa, que eu botei a cabeça no meu travesseiro, eu não era um homem de orar não, mas de vez em quando eu orava. E normalmente, né, tinha aquele costume de orar na hora de dormir, né, porque é aquela coisa que a gente aprende de pai e mãe. Então quando chegava na hora de dormir, eu orava assim, ó: Deus, tem misericórdia de mim e não me deixa morrer dormindo. E dormia. Às vezes fazia essa oração dormindo mesmo, deitava, ficava coberto, né? Falava: ó Deus, você sabe que eu sou um pecador. Mas não me deixa morrer dormindo. E aí dormia, né? E eu dormia com o rádio ligado, porque eu tinha o maior medo de acordar. Porque quando eu acordava, a minha cabeça, quando eu acordava de noite que não tinha nenhum barulho, a minha cabeça, a minha consciência falava assim para mim, ó: para onde você vai passar a eternidade? Onde está indo a sua alma? Como é que vai ser quando você comparecer diante do juiz? Como que você vai resolver os teus problemas quando você morrer? Eu tinha uns filhos fora de casa, sabe? E eram uns problemas graves, né? De pagar pensão, de ver eles, de resolver problema com as ex-namoradas. Era um pepino danado isso aí de administrar, né? Então, às vezes, eu estava tão sufocado com ameaça judicial, com pressão dentro e fora de casa, que eu sonhava que eu estava matando os filhos. Então, eu, no sonho, sabe? Eu estava brincando com aquele menino, de repente eu enfiava a mão no pescoço dele aqui. Aí, a hora que eu ia matar ele, eu acordava. Aí minha consciência falava assim, ó: você vai pro inferno, cara. Você não vale nada. E era assim que a gente lidava com essas coisas, sabe? Mas no momento em que o Senhor entrou na minha vida, que eu cheguei em casa perdoado, renascido, livre de toda aquela condenação, e botei a cabeça no meu travesseiro para dormir, eu fiz uma oração totalmente diferente. Sabe qual foi a oração? Minha oração foi assim, ó: Senhor, pode me levar essa noite, porque agora eu sei para onde eu vou e posso morrer em paz. Dormi. Dormi e acordei no outro dia, né? E assim o Senhor foi, através dessa nova vida, me levando a resolver todas essas coisas, todas essas questões, porque essa bagunça que a gente faz na Vera Criação é por causa desse ego, dessa natureza caída, desse orgulho, e aí a gente mente, engana, fala inverdade, fala um monte de coisa para tentar se aparecer, e isso só vai criando um rastro de sujeira e perdição na vida da gente. Mas o novo nascimento traz a vida de filho de Deus para dentro da gente. E essa vida de filho de Deus é uma vida que vive para a eternidade. Então você não precisa mais ficar engabelando ninguém, você não precisa mais ficar contando mentira, você não precisa mais de nada disso. Você pode assumir quem você é, você pode reconhecer a tua miséria, você pode pedir perdão para os seus filhos, você pode pedir perdão para as ex-mulheres, você pode encerrar os casos, você pode consertar tudo, porque agora você tem uma nova vida. Agora você tem uma vida de filho de Deus que tem um propósito eterno. Amém. Você tem uma vida agora, tá? Uma vida de filho de Deus. Você tem agora à tua frente uma herança para desfrutar. Você tem agora um reino que vai ser manifesto na tua vida e um reino onde você vai reinar com Cristo durante o milênio. Então, são as fases da nova criação. Ou seja, o novo nascimento é a porta de entrada. E eu louvo a Deus por essa experiência maravilhosa. Também louvo a Deus pelo dia em que Ele mostrou para mim que o novo nascimento era só a porta de entrada. Então nós vamos ver se a gente consegue tocar um pouco nisso aqui, porque o nosso horário já vai tarde, né? Como é que nós estamos de horário? Oh, que coisa boa, nós ainda tem tempo. Então, irmãos, nós chegamos no assunto da herança. E eu
vou precisar fazer uma pequena ilustração para tentar explicar esses dois tópicos que eu coloquei aqui com respeito à herança. Que eu coloquei aqui, ó, desfrutando das insondáveis riquezas de Cristo. Por que eu coloquei isso aqui? Porque às vezes nós pensamos que tudo que o Senhor tem para nós é um novo nascimento, né? Então, quando a palavra de Deus fala o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, sabe, essa é a nossa herança. Nós podemos dizer assim que, como filho de Deus, nós somos a herança dele. Mas o Senhor também concedeu para nós uma herança. E essa herança, ela está em Cristo e nós também. Então agora, né, nesse processo de crescimento de filhos, nós precisamos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Ou seja, em Cristo, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos, lê para nós, irmã, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É 30 ou 31? Mas vós sois dele? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Esse versículo ajuda a gente a compreender um pouquinho o que significa essa herança que nós precisamos aí desfrutar. Vou tentar passar para os irmãos uma ilustração que nós temos nas Escrituras. Quando Deus chamou Abraão, lá na Mesopotâmia, Deus falou para Abraão que ia dar para ele um herdeiro, ou seja, um filho e uma herança. O filho, a gente sabe que foi aquele filho gerado por Deus na sua velhice, Isaac. O filho é Isaac, é o herdeiro. Mas a herança é a terra de Canaã. E aquela terra, ela tinha uma dimensão enorme. E Abraão, ele deixou tudo para trás, né? Deixou o mundo dele, deixou a idolatria dele, cruzou o rio e foi parar lá naquela herança, né? E ele passou basicamente a sua vida percorrendo aquela terra que Deus deu para ele. Mas quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente descobre que Abraão, ele conheceu uma pequena parte da terra, porque ele era muito pequeno para a grandeza da herança. Então veio Isaac, Jacó, né? E através de Jacó veio lá o Israel, e aqueles 12 filhos, ou 70 quando foram para o Egito, foi para o Egito e depois de 450 anos, voltou de lá uma grande nação. Podemos dizer assim, 1 milhão de pessoas saiu do Egito em direção a Canaã. Agora existe uma multidão de israelitas que vai poder chegar na terra e desfrutar dela completamente. Sabe? Então nós podemos dizer que aquela terra de Canaã representa as insondáveis riquezas de Cristo. E havia na lei 7 festas que o povo de Israel precisava ir aonde Deus mandasse eles ir, pelo menos uma vez por ano, para comemorar aquelas festas. E um dos mandamentos para aquelas festas era o seguinte: ninguém aparecerá diante do Senhor de mãos vazias. Por quê? Porque era através da vida daquele povo que entrou na terra pelo ministério de Josué, era através da vida deles e do desfrutar da terra, do plantar, do colher, era através do que eles levassem para lá que seria conhecido todas as riquezas da terra. O Senhor nos tem dado uma terra que emana leite e mel. E essa terra é Cristo. É Cristo mesmo. E nós temos esse privilégio de desfrutar das riquezas insondáveis de Cristo. E foi para isso que nós fomos gerados de novo. E nesse processo, a nova criatura, na medida que nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos sendo transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então, desfrutar da terra é viver a vida cristã de fato. É usufruir do Cristo que você recebeu.
é desfrutar dele, é conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo mais e mais, porque pelo conhecimento dele, você vai descobrindo santificação, sabedoria, justiça, redenção, e eu vou dizer uma coisa para vocês, muito mais. Tudo o que diz respeito à vida e à semelhança com Deus nos foi gratuitamente doado nele. E nós fomos colocados no corpo de Cristo para isso, para desfrutar, usufruir, crescer. Agora tem um segredo. E é um segredo que eu preciso tratar isso com os irmãos, ainda que eu não vim aqui com essa finalidade. Mas tem um segredo. Nós só conseguimos desfrutar de fato dessa terra quando nós recebemos e repartimos. Quando nós pegamos só para nós, a gente não sai do lugar. Mas o crescimento da vida, ele implica isso. Você vai lá e recebe uma revelação do Senhor. Se você guarda ela para você, tá? É igual aquele maná que ele escolhia lá e não comia. Ele some. Mas se você recebe aquela revelação do Senhor e reparte com o teu irmão, e compartilha com outra pessoa, e compartilha com outra, e compartilha com outra, então, na medida que você vai recebendo e compartilhando da herança, você vai realmente se apropriando dela em verdade. Pode ver que todos os irmãos que faz bom uso do evangelho, repartindo, pregando, ajudando, levando a palavra, fazendo visita, orando, todos os irmãos que fazem isso crescem. E todos os irmãos que acreditam que vida cristã é participar de reunião, sentar, receber, levantar, ir embora, voltar no outro dia, sentar, receber, levantar, ir embora, e acho que a única coisa que você precisa compartilhar é da oferta, e olhe lá, você vai continuar do mesmo jeito, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra década, sai década. Então é para isso que nós nos reunimos. Na verdade, o grande objetivo do andar da igreja, tá, irmãos, é funcionar. Por isso que nós precisamos, sabe, nos livrar desse aparato tecnológico que nos leva a ficar aí, sabe, só ouvindo os grandes, e nos reunir para compartilhar. Sabe, eu acho lindo isso, sabe, quando os irmãos se reúnem para compartilhar. Ó, irmão, queria compartilhar. O Senhor falou comigo, queria compartilhar. Por quê? Porque quando aquele irmão compartilha, ele está enriquecendo a Assembleia com as riquezas de Cristo, e ele está sendo enriquecido pelo compartilhar. Então é muito importante a gente compreender esse aspecto da herança. E nesse aspecto da herança, do desfrutar das riquezas insondáveis e do compartilhar, está, sabe, assim, a preciosidade da nossa comunhão. Da nossa comunhão. Vamos voltar aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, irmãos, antes que existisse o universo, Deus, a divindade, não precisava de nada. Deus estava satisfeito com essa relação. O Pai, o Filho, no Espírito Santo. Deus nunca precisou de nada. Pai e o Filho. A comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. Sempre satisfez plenamente o coração da divindade. A criação foi porque Deus quis ter muitos outros filhos para repartir dessa comunhão do Pai e o Filho no Espírito Santo. Porque é difícil a gente falar desse conceito de glória, né? Mas vamos dizer assim, ó. Que glória tem uma mãe, né? Fazer uma viagem maravilhosa e ir frequentar lugares lindos, comer a melhor comida que existe, sem poder repartir com o filho, sem poder compartilhar com o marido, sem poder sequer tirar uma fotinha para colocar lá e compartilhar que você está desfrutando daquilo tudo. Que glória que tem? Sabe o que eu falo para você? Nenhuma. Porque glória nós só experimentamos quando a gente tem esse repartir. A glória está aí, sabe? Então,
Por que que o pai vai lá e trabalha para ganhar um dinheirinho? Porque ele ama o dinheiro? Não. Porque glória para o pai é poder chegar em casa e pagar as contas e repartir e ver, né, as crianças comendo, a esposa feliz, as contas pagas, a luz funcionando, a caixa d'água cheinha, armário, né, os cachorrinhos tudo barrigudinho. Então, você se satisfaz, é a glória de ser pai, né? A glória de ser pai é essa. É poder realmente ser provedor, repartir, partilhar, né? A glória da mãe não é gerar, amamentar, cuidar, lavar, tá ali. Ou seja, isso, irmãos, a gente precisa entender que essa é tudo que a gente tem aqui na vida. É esse privilégio de ter um ao outro. Se você ficar sozinho, sem ninguém, sem nada, sem um irmão para você compartilhar, sem nada, não tem glória nisso. Glória nenhuma tem nesse isolamento. Ou tem? Então vamos dizer assim que o nosso Deus, na sua glória, decidiu repartir conosco da sua glória. Então quando nós nascemos de novo, como filhos de Deus, nós podemos, pelo Espírito, desfrutar dessa comunhão de filho de Deus, dessa comunhão com o nosso Deus e Pai, dessa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, dessa comunhão com o Espírito de Deus. E nessa comunhão, nós vamos recebendo tudo, mas tudo mesmo, o que nós precisamos para realmente ter significado, para realmente ter alegria, para realmente ter gozo, para realmente, sabe, ter satisfação. Não só agora, mas por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, irmãos, essa parte da herança, ela é muito importante. Nós precisamos entender isso, que nós nascemos de novo para uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus. Sabe que herança é essa? Cristo. Amém. Ele é a nossa herança. Amém. E nós somos a herança dele. Não é muito precioso isso? E então vamos tocar um pouquinho nesse tópico aqui, ó, que esse aqui é o mais difícil. Porque nós somos chamados da criação para a filiação, para a herança e para o reinado. Então, irmãos, o nosso Deus, nós cantamos até um cântico aqui hoje, que diz assim, ó, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, mas real. A Ele. Nosso Deus é Rei. Ele vive e Ele reina. Não tem nenhum milímetro desse universo que não pertença a Ele. E sabe o que o Senhor está nos fazendo, né? Porque nós gostamos de dizer assim, ó, né? Eu sou um pecador alcançado pela graça. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Isso é verdade. Mas eu quero que você saiba uma outra verdade. Você foi gerado de novo para reinar. Você foi gerado de novo para ser um vencedor. Amém. Você foi gerado de novo, sabe? Para colocar debaixo dos seus pés até mesmo Satanás, como nós lemos aqui de manhã, que breve Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. E quem nasce para reinar precisa ser treinado. Olha só, se a gente quiser entender um pouquinho sobre vida de reino, nós temos lá no livro de Gênesis, tá, a história de José. A história de José nos mostra isso, vida de reino. Então ele ainda era menino, né? Vestia aquela roupa que representa a filiação, aquela roupa de filho amado, preferido, né? É maravilhoso, né? Aquela túnica de várias cores. Mas como que ele se movimentava entre os irmãos? Ele era responsável. Ele era líder. O pai dele podia colocá-lo para supervisionar seus irmãos. Seus irmãos não tinham nenhuma consciência do porquê que eles viviam, mas José sonhava. Sabe por que José sonhava? Com o reino. Irmãos, nós precisamos sonhar com o reino. Amém. Nós temos que sonhar com o reino, porque é assim que começa a vida de reinado. Começa você sonhando com o reino. Amém. Desejando, ansiando por aquele dia em que o Senhor vai falar assim, ó, servo bom, cuida de Aracati, é tua, toda é tua. Agora quem manda lá é você. É? Um dia isso vai acontecer, não vai? Sim. Louvado seja Deus, que um dia isso vai acontecer. Então José,
né? Chega um momento que os irmãos dele fazem o quê? Fala assim, ó, nós não quer saber desse louco, não. Fica falando que vai reinar sobre a gente, fica falando que vai liderar a gente, fica falando que vai mandar na gente. Não, vamos fazer um negócio? Vamos acabar com essa conversa, vamos matar ele, né? Aí um levantou lá e falou assim, não vamos matar não, que matar não dá lucro. Vamos vender ele. Vamos vender ele como escravo lá, que daí nós se livra desse sonhador. Então venderam ele. E ele foi parar lá no Egito, né? Chegou lá, os midianitas venderam ele também, para um tal de Potifar lá. E aí, né, vamos falar assim, uma experiência familiar dessa era para gerar uma depressão incurável, não é verdade? Sabe por que José não ficou louco e não gerou uma depressão incurável nele? Porque tinha um propósito na vida dele. Sabe qual que era? Reinar. O reino estava lá dentro. Então, lá na casa do Potifar, sabe o que ele fez lá? Ele foi conhecido lá como escravo que reinava. Pode alguém reinar como escravo? Pode. É? Então eu imagino, quando colocaram ele para lavar banheiro, como que foi que ele lavou o banheiro? Quando colocaram ele para limpar a casa, como foi que ele limpou a casa? Quando botaram ele na portaria para atender as pessoas, como foi que ele atendeu as pessoas? Né? E dessa maneira, ele foi conquistando posição, até que chegou uma hora que o Potifar fala assim, ó, eu tenho um escravo lá em casa, que ele não tem natureza de escravo, ele tem natureza de rei. Então botei ele para cuidar de tudo que eu tenho. Sabe, irmãos, como empregados, nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos chegar no trabalho, sabe? E não ser aqueles que ficam olhando a hora do relógio para poder almoçar, olhando a hora do relógio para poder tomar café, olhando a hora do relógio para poder ir embora para casa, sabe? Tem uns crentes assim, sabe? Que trabalham nos empregos lá, que na hora que toca, faz assim, ele já está correndo, já se arrumou, já saiu, já. Tchau! Né? Isso é uma tragédia, irmãos. Porque o patrão olha assim e fala assim, que isso? Que essa pessoa está pensando da vida? Não é verdade? Uns lambão que você manda fazer as coisas e não faz direito. Sabe o que está faltando, irmãos? Está faltando esse sonho de rei, essa consciência que nós agora somos filhos do rei, que nós estamos aqui sendo treinados para um dia reinar, para um dia governar, para um dia encabeçar, para um dia ocupar essa posição como filho de Deus, né? Porque o reino milenar de Cristo, ele vai ser estabelecido pelos filhos. São os filhos que vão trazer o reino para cá, são os filhos de Deus, né? O nosso Senhor vai ocupar a sua posição e nós levaremos o reino dele por todas as partes. Esse é o nosso futuro. Então hoje, como empregado, como patrão, tá? Como marido, como mulher, como filho, como estudante, nós precisamos dessa consciência que nós estamos sendo treinados para reinar. Então José, lá na casa de Potifar, ele chegou àquela posição acima de todos. Era aquele servo confiável, que Potifar podia dar a chave da casa dele e descansar, que não ia sumir nada, não ia ter problema, e tudo ia ficar, ó, no jeito. Mas então o que aconteceu, né? Isso é um problema, né? Quando o homem começa a se destacar, atrai a atenção das mulheres, né? Por quê que isso acontece, né? Porque a mulher, realmente, ela precisa de um cabeça. Então ela sempre vai se interessar por um homem que está se destacando. Dificilmente uma mulher vai se interessar por um homem que tem prazer em ficar se escondendo, né? Ela sempre vai procurar quem está se destacando. Então, como José se destacou, a mulher do Potifar se interessou nele. E aí a gente vê o caráter desse homem, o sonho desse homem, o coração desse homem, não vai deixar ele se corromper por causa de 5 minutos de prazer, de jeito nenhum, né? Porque o caráter do reino nos livra até dessas coisas. Porque você não vai trocar essa posição de filho de Deus por causa de 5 minutos de prazer, de jeito nenhum, seja lá com quem for. Porque você tem um projeto de vida, você tem um chamado, você foi chamado para reinar. Então, né, a gente sabe que José passou por aquela situação de infâmia, de injúria, de falsa condenação, e ele foi parar numa cadeia. Agora esse homem se perdeu, agora ele fica doido. Não. Aquele caráter de rei, quando chegou na prisão, fez sabe o quê? José chegou na prisão, não sei quantos dias ele ficou lá como preso, não. Mas a palavra de Deus diz que logo o carcereiro mor viu que aquele preso era diferente e entregou a cadeia aos cuidados dele.
e ele se tornou o preso responsável por tudo que acontecia lá. Ó, não tem adversidade, não tem pobreza, não tem miséria, não tem doença que tira de nós esse caráter de rei quando nós compreendemos o propósito de Deus. Eu me lembro da noite que eu fui para o hospital fazer a cirurgia do câncer. Me lembro daquela noite, fui lá tirar o nódulo, e aí eu estava lá na minha cama, né? E eu pensei assim, num momento eu pensei, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Aí o Senhor falou no meu coração. O Senhor falou assim, ó, você tem nessa ala aí mais 50 que eu coloquei aí para você. Eu falei assim, eu já entendi, eu vim aqui reinar. Então eu me levantei, fui pregar o evangelho, fui orar pelos enfermos, fui dar uma palavra de esperança. Era um paciente, mas era um paciente que estava lá para reinar. Não estava lá para outra coisa, não estava lá para sofrer, estava lá para reinar. Então aquela noite foi maravilhosa, aquela noite foi preciosa, foi aquela noite de pregar o evangelho, de cantar louvor ao Senhor, de falar de Jesus, de orar pelas pessoas. Então quando foi no outro dia cedo, eu entrei na faca e no outro dia eu fui embora. Mas não foi uma maravilha? Então, irmãos, nós temos esse chamamento. Então José está lá na cadeia, quando chega os problemas lá na casa real de Faraó. E quando chegam os problemas lá na casa real de Faraó, tá lá o seu copeiro-mor, que é o segurança principal do Faraó, né? Para dizer para ele assim, ó, lá na cadeia tem um homem que reina. Lá na cadeia tem um homem que sabe tudo. Lá tem um homem diferente de tudo que tem aqui. Você não vai achar aqui um homem igual aquele que tem lá. Amém. Então José é buscado lá da cadeia. Para fazer o quê? Para reinar. Então, irmãos, esse assunto do reino, ele é muito importante. E eu coloquei aqui 3 divisões para os irmãos, tá? Primeiro que eu coloquei aqui, eu coloquei esse primeiro, porque a gente tem um conceito muito mal disso aqui, tá? Batalha espiritual. Jesus disse assim, ó, se eu expulso demônio pelo dedo de Deus, é porque vos é chegado o reino de Deus. Para que a gente nasceu de novo? Quem pode responder? Para que a gente nasceu de novo? Para ver o reino de Deus. Para que a gente nasceu do Espírito? Para entrar no reino de Deus. Como é que nós vamos dar testemunho do reino de Deus aí fora? Hã? Enfrentando as trevas. Confrontando as trevas. No lugar que botar a planta do vosso pé, será vosso. É para isso que a igreja funciona. Por isso que a gente tem que se reunir para orar junto. Porque se a gente tiver em 5 irmãos junto, nós combatemos contra 10 mil. 5 irmãos juntos contra 10 mil. Já fez essa conta? Isso é oração corporativa da igreja. Nós temos que aprender isso. A se reunir para orar pelos interesses do Senhor, para levantar nossas mãos santas e repreender o trabalho de Satanás nessa nova geração. A gente está vendo aí Satanás trabalhando nos nossos filhos, netos, sabe, nos vizinhos, as crianças já nascendo endemoniadas. Nos dias do Senhor era assim? Não tinha um monte de criança endemoniada lá? O que acontecia quando o Senhor encontrava uma criança endemoniada? Sai fora, que não é teu lugar, vaza. Sabe, irmãos, nós estamos aqui para isso. Sabe, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Nós estamos aqui para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Nós estamos aqui, sabe, para tomar o território do inimigo, porque o inimigo é um usurpador, ele não tem nada aqui, ele é um usurpador, e enquanto nós formos covardes, ele vai continuar fazendo a festa dele. Mas a partir do momento que nós entender que reinar com Cristo hoje significa a igreja como um candeeiro, batalhando as batalhas do Senhor, então a coisa vai mudar. Sabe, irmãos, nós não somos chamados a fazer política, não. É uma perdição que a igreja tem feito hoje. A gente acha que vai conseguir combater o inimigo com as armas dele. Não. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então nós precisamos se apropriar dessas armas e funcionar junto, reinando pelo poder do nome do nosso Rei. Amém? Então nós temos esse segundo aspecto, vitória em Cristo. Por que eu coloquei aqui vitória em Cristo? Porque existem inimigos dentro de nós.
Sabe, irmãos, o nosso velho homem, ele foi objetivamente crucificado quando Cristo foi crucificado. Mas isso não quer dizer que não existe coisas do velho homem escondida na nossa alma, escondido no nosso ser, coisas ocultas, preparadas pelo inferno para nos destruir. E se essas coisas não são trabalhadas, tratadas, nós não experimentamos o que é vitória em Cristo. Então, volta e meia, o Senhor tem que levantar um sentimento lá de dentro do nosso coração. Tem que levantar e jogar lá fora e cortar o pescoço dele. Então, sabe, nós temos no Senhor a vitória. E como que nós experimentamos essa vitória, irmãos? Combatendo. Paulo falava assim, ó, Paulo, tá? Sou eu não. Paulo falava assim, ó, eu não vivo aí vivendo uma graça barata deitado numa rede, não. Eu vivo batalhando. Eu esmurro meu próprio corpo e o subjugo à servidão. Eu estou combatendo, eu estou lutando uma luta. É uma luta travada dia a dia contra essa velha natureza, contra os princípios desse mundo, contra essa vontade caída, contra todas essas coisas. Então, irmãos, o Senhor já nos deu a vitória. E por causa dessa vitória, nós precisamos enfrentar essas batalhas. Batalhar contra tudo aquilo que é inimigo de Deus, dentro e fora. Dentro e fora. Né? Então não pense você que não tem, não, que tem, e não tem pouco, não. E nós vamos ter que aprender a usar essa graça, esse chamamento, essa vida, na medida que a gente vai crescendo, para ir despojando dessas coisas, para ir vencendo essas batalhas, sabe? Para ir cessando essas lutas. E como disse o nosso irmão Stephen Cowling, a carne nunca melhora. Ou seja, enquanto a gente estiver jornadeando por aqui, vai ter uma batalha para ser vencida. Né? E as batalhas internas, elas são um pouco piores do que as externas. Porque quando se levanta essas coisas, a primeira coisa que a gente vai pensar é que a gente não nasceu de novo ainda. Né? Quantas vezes aconteceu isso com você? Você está numa discussão e de repente você perder a cabeça e falar o que não deve. E logo depois você fala assim, puxa vida, será que eu não nasci de novo ainda? Né? Então, irmãos, não é que você não nasceu de novo. É que você tem uns inimigos escondidos, intocados em algum lugar aí, que precisa ser vencido. E nós temos a vitória em Cristo. Então, como que a gente experimenta a vitória? Aprendendo a andar no Espírito e jamais satisfazer as concupiscências, ou, deixa eu usar uma palavra melhor aqui, as paixões da natureza, as paixões carnais, os anseios da velha vida, os desejos do velho homem, jamais satisfazer eles. Então, irmãos, assim nós reinamos pelo poder da vida do Senhor em nós, sabe? Então está escrito lá em Romanos, não lembrei agora o versículo, está escrito assim, é Romanos 5, os que receberam O dom da justiça reinarão em vida. Abundante. Romanos capítulo 5. 5, irmão. Obrigado, irmão. Romanos 5,17 diz assim, ó, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, é com esse caráter de rei que nós vamos vencer, até aquele dia em que o Senhor voltar. Porque quando o Senhor voltar, então nós não vamos receber apenas um corpo de glória, nós não vamos receber apenas a vitória plena contra o pecado, nós não vamos receber apenas a redenção do nosso corpo, mas nós comparecemos diante do Senhor, e lá nós receberemos a recompensa da luta, da vida, da devoção, da obediência, do caminho. E essa recompensa está relacionada com o milênio. Ou seja,
O nosso Senhor, Ele prometeu e Ele cumprirá. Haverá um reino de justiça debaixo do sol. Quando esse reino for estabelecido, nós estaremos lá, reinando com Ele. Nós quem? Nós, os que avançamos da criação para o novo nascimento, do novo nascimento para o desfrute, do desfrute para a batalha. Entende? Então nós temos que entender isso. Porque essas são 4 fases de um projeto só. Ou seja, o novo nascimento é a porta de entrada. Mas tem muito mais. Tem um reino. Né? Então, irmãos, a gente vai continuar falando desse assunto. E a gente tem muito mais para falar. Mas os irmãos precisam realmente se interessar por essas verdades e ter no coração um desejo de avançar. Porque sabe que o inimigo ele é tão sutil que ele quer que a gente pegue uma dessas verdades e faça dela o todo. Qualquer uma dessas aqui, ó, mesmo a do reinado, que nem alguns irmãos fizeram. Se a gente fizer isso aqui o todo, a gente se perde. Se a gente fizer o assunto da herança o todo, a gente se perde. E se a gente fizer do assunto da filiação, a gente se perde. E se a gente se contentar só com a criação, a gente já está perdido. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos desperte esse interesse. Amanhã a gente vai terminar a conferência. E eu trouxe alguns poucos livros que tratam desse assunto. São poucos mesmo. Eu gostaria de doá-los, principalmente para os nossos visitantes. Então até separei um ali, para o irmão doar, para aquele professor que esteve conosco aqui, né? E já separei um também para o Daniel doar, para aquele irmãozinho que veio de manhã já em 2 reuniões com a gente. Né? Isso. Mas vai sobrar mais alguns. E aqueles irmãos que tiverem um real interesse em estudar a palavra, em conhecer melhor sobre esse assunto, então eu quero estar passando para vocês. Amém? Amém. Vamos agradecer ao Senhor? Amém. Pai, abra os nossos olhos. Nos ajuda juntos a contemplar a grandeza desse seu projeto. Amém, Senhor. E não permita, Senhor, que nenhum de nós aqui fique aquém daquilo que o Senhor planejou. Sim, Senhor. Aqueles que estão aqui conosco, que ainda não experimentaram a glória da filiação, por misericórdia, Senhor, que nessa noite o Senhor possa despertar Amém. Esse coração Sim, Senhor. para a glória de ser uma nova criatura. Amém. Aqueles dentro de nós, Senhor, que já experimentou o novo nascimento, mas que se perdeu no caminho e não tem avançado para esse privilégio de ser herança do Senhor e viver desfrutando do Senhor como sua herança. Por misericórdia, desperte o coração desse irmão para a importância do crescimento, do conhecimento, do desfrute, do avanço em santidade, em redenção, em justiça, em sabedoria, para que Cristo seja pleno em cada um dos irmãos. Ó Senhor, por favor, Senhor, desperta na tua Assembleia a importância do reinado hoje e a importância de sermos preparados para reinar no milênio. Amém. Coloca isso como interesse prioritário no coração de cada irmão aqui presente, Senhor. Sim, Senhor. Para que quando o Senhor vier na sua glória, nós não tenhamos que sair envergonhados da tua presença. Sim. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.